todos, então. Com muita alegria, né? Que eu venho hoje aqui trazer não uma discussão, mas para juntos conversarmos sobre este mandamento, que é honrar vosso pai e vossa mãe. Eu falei que foi muito dolorido escrever sobre isso, porque para todos que eu comentava, sempre tinha uma queixa, uma dor, uma reclamação, e eu falei, meu Deus, o que acontece? Então eu me vi muito afortunada, né? Porque eu tive bons pais que me deixaram confortáveis para viver, mas eu sei que muita gente também não é assim. Mas hoje nós vamos ver que, independente do que nossos pais nos propuseram, precisamos honrá-los. E honrar não é gostar, amar, é mais do que isso, é reverenciar. Mas nós falaremos sobre isso de uma forma que todo mundo possa sair daqui entendendo certinho. Estou feliz de revê-los. Eu só venho aos domingos, aí às terças tem outro público, né? Vamos ver, quase não vejo esses dois. Bom, honrar a vosso pai e a vossa mãe está no capítulo 14 do nosso Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, em páginas abençoadas, onde Allan Kardec nos explica, fala sobre esse tema de uma maneira muito tranquila. Já eu pergunto. Ela me deu com as instruções, né? Mas era aqui, meu. Tá bom. E aí, eu perdi um tempo ali, que depois eu conto para vocês o que eu estava fazendo. Não abri nenhum lugar aqui para começar. Desculpem, viu? Bom, está aí então. Não é. O que volta é o segundo. Entendi. Tá bom. Então, assim, recomendo a todos que depois de hoje, ao chegar em casa, tenham uma folheada, né? O capítulo é bem interessante e dialoga com o nosso coração, né? O capítulo vai falar dos mandamentos, o mandamento honrar pai e mãe vai estar incluso, vai estar incluído naquela quantidade enorme de mandamentos que Moisés, né, sobe aquele morro, pega os mandamentos, a Bíblia traz que ele recebe diretamente de Deus, mas deve ter sido uma transcrição mediúnica ali, né? Mas são 613, são muitos mandamentos, porque ele estava dirigindo um povo no deserto, né? E era um povo primitivo, imagine, né? Hoje já está complicado dirigir o povo, imagine vocês naquela época, né? Então ele precisava de leis rígidas, né? E ele coloca, né? Então esses que a gente apresenta são alguns, é um punhadinho, né? Onde começa com amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então eu digo não, né? Os estudos nos levam a entender que Moisés veio, colocou os mandamentos, aí vem Jesus e não fez diferente. Eu gosto de falar que ele adocicou as leis, né? E ele não veio, aí o Eduardo falou aqui sobre eu não vim destruir a lei, né? Ele não veio destruir nada, ele não veio modificar nada, né? Ele apenas colocou uma quantidade de doçura e amor para que pudéssemos entender melhor, que aí fica muito mais fácil, né? Tudo que é feito com muito amor fica muito melhor e foi o que Jesus fez. Então lá no Evangelho, não no nosso, mas na Bíblia, em qualquer outro lugar que a gente for pesquisar, vai estar assim, ó. Desculpa, no Evangelho vai estar assim, né? O Evangelho vai apresentar piedade filial, que é que todos nós precisamos ter, porque nós temos uma única condição. Todo mundo que está aqui, e todo o planeta, todo mundo é filho, né? Podemos não ser pais, mas todos somos filhos, né? Então a gente precisa ter uma piedade filial em relação aos nossos pais. E aí tem um pedaço, né, que Jesus diz, a parte que Jesus diz assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? E aí ele fala também, Kardec escreve sobre parentela corpórea e parentela espiritual, que nós já falamos aqui, né? Essa família que eu estou vivendo aqui na Terra e a família que eu tenho lá em cima com laços sublimes espirituais, né? Aí vem a instrução dos espíritos, onde ele fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Então nós vamos, a partir de agora, falar nesse assunto tão delicado, né? E muitas vezes
doloroso, né? No Evangelho, no nosso Evangelho, né, vamos dizer assim, porque a gente pode até fazer alguma pesquisa na Bíblia, em outros lugares, mas a nossa referência a gente fica, né, ali no Evangelho, né, vai trazer isso aí. Agora, alguns dos mandamentos, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, que a gente sabe, e aí Jesus vem e complementa. Como que ele complementa? Amar a Deus sobre todas as coisas? Esse é o próximo plano, mesmo, né? Não tomar seu santo nome em vão. E hoje eu me lembrei muito da minha mãe, que a minha mãe falava, olha aí, eu não falo para você não jurar por Deus. Aí, não tomar seu santo nome em vão. Eu dei risada sozinha em casa hoje. Guardar domingos e festa, aí vem honrar vosso pai e vossa mãe. Então, os mandamentos anteriores é um comprometimento da criatura com o Criador. A partir daí, o comprometimento da criatura com o seu semelhante. E aí vai, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, e uma série de coisas com a imposição. Não faça isso, não faça aquilo, né? E continuou mais ou menos desse jeito, só que agora nós temos a pincelada que Jesus deu, né? Com bastante amor, né? E aí, este trecho também consta, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, para que tenhas longo tempo, a fim de viveres longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Está lá no Decálogo, no Êxodo, né? 20:12. E essa frase, ela tem muitas interpretações, mas vamos ficar com aquela que diz que a gente vai viver um longo tempo de paz e de tranquilidade se estivermos cumprindo este mandamento de forma adequada. Porque me parece que se vivermos 100 anos nos faltando o básico, que é a paz, é melhor viver 30 com tranquilidade, né? Então, é sobre isso que ele fala aí, mas vai ter muitas interpretações, né? Bom, para tratar deste assunto, Kardec buscou referência lá no Antigo Testamento. Então, ele vai citar Mateus, vai citar... ele cita mais gente lá, vai citar Marcos e Mateus, numa referência que este assunto que Jesus fala, ele foi muito marcante, então ele é citado em mais de um evangelho. Então, e por que será, né? Porque a importância dele abrange lá na frente mais coisas, né? E eu também queria lembrar que é muito importante a gente buscar no Antigo Testamento algumas referências, porque eu mesmo falo assim, ai meu Deus do céu, o Antigo Testamento é muito difícil, nossa, eu não consigo nem entender, né? Mas na verdade, muita coisa, a grande maioria, começa ali, construindo ali uma base para a gente entender. Então, a importância de Kardec nos trazer essa luz, né, nesse ensinamento. Bom, eu não sei em que número que eu estou aí dos slides, por isso que eu estou um pouco perdida. Ah, tá. Aqui uma passagem de Divaldo Pereira Franco. Quem não conhece, Divaldo tem muitos vídeos na internet, é um grande palestrante, mora na Bahia, é um médium de excelência, né? E ele diz assim, ó, os homens verdadeiramente maduros são aqueles que nutrem o sentimento, é isso, né? Que nutrem o sentimento de gratidão. Então, hoje o assunto é honrar pai e mãe, a gratidão de termos quem os tem vivos, tenho muita gratidão de ainda conviver com esses pais, né? Quem não tem gratidão por eles terem passado por suas vidas. Então, a gratidão é um sentimento que a gente precisa alimentar dentro da gente constantemente, né? Gratidão por tudo, né? Gratidão por eu, né? Gratidão por eu estar aqui, de vocês estarem aí, da gente ter um lar para retornar, do dia ter amanhecido hoje, ter passado, do céu o sol ter brilhado num céu magnífico, né? Então a gente precisa se lembrar de agradecer, porque às vezes a gente vive como se tudo aquilo fosse uma obrigação de alguém nos dando. E na verdade a gente vive a maior parte do tempo de forma muito confortável neste planeta. Pelo menos a gente que está por aqui, né? Outros não, mas nós vivemos de uma forma confortável, né? Cercado de plantas, flores, aves, né? Nós moramos num país bastante abençoado em relação a isso. Então, essa lembrança da gratidão, e no caso aqui a gratidão pelo pai e pela mãe. Mas por que tudo isso, né? Vamos falar. Bom, vamos falar já. E o nosso texto começa, a nossa conversa começa aqui,
naquela história que Jesus estava numa casa, né, num lugar, e estava com muita gente. E é bom que a gente se lembre que sempre que Jesus ia para algum lugar, as pessoas acompanhavam, uma multidão, pais, crianças, pais levando seus filhos, né, mulheres, doentes, pessoas desvalidas, né, porque já tinham percebido que a fala de Jesus os levavam a entender que existia algo melhor do que aquilo que eles estavam vivendo naquela época, né? Jesus anunciava um reino, né? Um reino que cada um de nós também podemos construir dentro do nosso coração. Bastaria seguir algumas regras simples, né? E aí ele está lá conversando, mas diz que era uma multidão muito grande. Aí alguém chega para Jesus e fala assim: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí, estão querendo falar, né? Estão te chamando. E todo mundo espera que Jesus se levante, né? E saia correndo. E Jesus calmamente olhou para ele, para a pessoa, e falou: mas quem é minha mãe, né? Quem são meus irmãos, né? E aí todo mundo se assusta, né? E aí, será que ele brigou com a Maria, né? Espírito evoluído, né? As brigas são da alçada dos espíritos que não entendem muito. Jesus e Maria eram espíritos evoluidíssimos, né? Então não tinha essa conversa de briga, né? Ela foi lá, ela teve motivos para ir lá aquele dia, mas não tinha nada de complicado. Mas Jesus aproveita aquele minuto, aquela situação, para lançar e para chegar até nós, né, uma ideia, uma semente sobre a família universal, que a gente já falou aqui também. Então ele fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E na resposta nós vamos ter toda a explicação, né? Porque ele diz: pois todo aquele que faz a vontade, ou todo aquele que respeita, todo aquele que ama, todo aquele que caminha, né, e que faz a vontade do meu Pai, que é Deus, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então isso nos abre uma claridade para nos acharmos, né, se estivermos caminhando corretamente, certamente, nas leis de Deus, somos irmãs dele mesmo, né? Abrimos essa brecha para nos colocar num parentesco, numa proximidade muito grande, né? Mas o que ele quis dizer com isso? Todos que seguem a lei de Deus. Como assim, né? Então, neste momento, ele passa, né, a nos dar a entender, a nos esclarecer que o objetivo maior, meu e de cada um de vocês, do resto do planeta, mesmo para aqueles que ainda não acordaram e não entenderam, é a gente começar a perceber que a nossa melhora nos leva para um refinamento espiritual que vai fazer com que nós todos um dia pertençamos a uma mesma família, que é a família espiritual, alçando voos para chegar perto de Deus, ou chegar ao lado de Deus, ou chegar nas proximidades. Essa é então a proposta, né? Bom, ao pensar nisso, né, o que a gente precisa fazer, né? Vamos ver como está colocado aqui. Mas nós percebemos, né, que essa convivência com a família espiritual, com a família universal, essa convivência com a família, que vai me levar para essa convivência com a família universal, que é exatamente isso, né? Quando que eu começo a despertar isso em mim? Então a gente vai entender que a força maior para nos colocar desejando fazer parte dessa família universal, nada mais é do que o amor, né? Então eu vou ter um amor por todos, né? Eu vou executar o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, né? Ao amar o próximo como a mim mesmo, eu vou esquecer o quê? Os julgamentos, os preconceitos, o orgulho, a vaidade. Eu vou olhar o outro como eu me olho, porque na maioria das vezes a gente se olha e não se vê com preconceitos, com julgamentos, né? A gente se vê bem legal, né? Mesmo que às vezes a gente não seja, né? A gente se vê muito legal. E aí então, é lá dentro do lar que eu começo a fazer este exercício que vai me levar um dia a ter condições de gostar tanto de mim quanto eu gosto deles,
como eu gosto daquele senhor que eu nunca vi, e também de alguém que mora em outro planeta, porque quando eu penso, a vibração que sai do meu coração é de amor. E preparem-se, um dia nós todos estaremos nesta condição, que é a condição que Jesus alcançou e tantos outros espíritos mais evoluídos, né? Estão aí dando exemplo para nós, basta a gente querer fazer, né? E lembrando sempre que o que define meu elo com a família universal, para mim fazer parte, é o exercício do amor. Então, como que será isso, né? Então, eu vou olhar as pessoas e eu vou imaginar que todos serão irmãos, os mais velhos serão, eu irei olhar nos mais velhos e ver neles pai e mãe. Nos da minha idade eu verei irmãos, nos mais jovens verei filhos, né? E aí, esse textinho que eu estou repetindo, mas por incrível que pareça, eu usava essa frase há muitos anos. Fulano é meu filho, nascido em outro lar. Mas essa frase existe no livro Luz Imperecível, né, que está aqui, ó. Antes disso tinha esse pedacinho, me desculpem. Quando ele fala, né, Emmanuel aqui dá uma explicação, né? E aqui nós vamos estudar esse pedacinho, ó. Quando ele fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal. Aí Emmanuel, que escreve esse pedacinho, ele diz: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue. O que ele quer dizer isso? Que muitas famílias têm membros que não se amam, não se toleram. Então ele diz que os laços de sangue, Jesus queria dizer que os laços de sangue, na maioria das vezes, são muito precários, numa grande maioria. Uma grande maioria também são laços de amor, mas uma grande maioria são precários, né? Estabelecendo a fórmula do amor, que é o que ele pede, a qual não se deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas sim ligado ao ambiente universal. Então, quando eu vou falar de amor de família, eu não vou pensar só na minha família, eu vou pensar no todo. Em cujas estradas deveremos observar, ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes, porque muitas vezes a gente se engana, a pessoa sorri pra gente e a gente acha que a pessoa está bem, né? Não precisa de ajuda. E muitas vezes um sorriso esconde uma dor muito grande. Então, olha lá, ó, a gente vai estar em condições de observar, ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Isso vai acontecer quando? Quando eu olhar e estiver olhando com amor. Eu vou conseguir saber o que se passa, mesmo que a pessoa esteja sorrindo para nós, né? Então, esse é o exercício para a gente chegar nesta família universal. E aqui, o livro que eu estava falando anteriormente, Luz Imperecível, coordenação de Honório Conofre de Abreu. É um livro que, eu não diria que ele explica o Evangelho, mas ele elucida algumas questões, né? Então, ele fala, extraordinário tempo onde, olha isso, é o tempo que virá, quando nós todos estivermos moldados para essa família universal, onde os mais velhos serão tidos como pais e mães. Porque hoje, quando a gente encontra uma pessoa de mais idade, a gente olha para ela e vê nela nosso pai e nossa mãe, sim ou não? Se tiver alguma intimidade, né? Só se tiver alguma intimidade. Mas chegará o tempo que nós vamos olhar e vamos ver neles pais e mães, porque o amor vai ser o mesmo, né? Olha lá, os mais ou menos da nossa idade como irmãos. Muitas igrejas não se trata de irmãos uns aos outros, já é um exercício, né? Sem saber, né? Então nós vamos olhar e vamos realmente amar e realmente achar que somos irmãos. E os mais novos como filhos, aqueles filhos que nascem em outras casas. Olha aí, a maioria nascido em outros lares. Mas nossos pais, mães e filhos, dentro do pulso do amor, rumo à família universal. Há muitos anos, eu morava numa pequena cidade, aconteceu um acidente muito grave, numa volta de feriado. Os nossos jovens iam para longe para estudar, e nos feriados voltavam. Foi um acidente horrível. Como a cidade era pequena, todo mundo conhecia todo mundo, né? Todo mundo conhecia todo mundo e todo mundo sofreu muito com aqueles desencarnes. Eu lembro que a gente estava numa reunião, né? A
gente correu, acudiu as famílias, né? Eram várias famílias, aí todo mundo fez a sua parcela de apoio. E alguém falou, eu já liguei para minha filha que estava em outro lugar. Ai, graças a Deus, ela está quase chegando, está tudo certo. Aí alguém falou isso. Mas você se esqueceu que esses que desencarnaram são nossos filhos, nascidos em outros lares? Que as nossas irmãs e irmãos estão chorando a morte deles, né? Então aquilo ficou muito marcado para mim, que é real, né? Eu não estava sofrendo aquela perda naquele momento, mas aquela irmã estava, né? Então a gente precisa pensar nisso, né? Aquele senhorzinho que partiu, né? Que estava guardando um coração e não teve tempo, e a filha chora sobre o corpo dele, é meu irmão, ela é minha irmã, ela é minha filha nascida em outro lado. Então a gente precisa acreditar nisso, para entender o sofrimento alheio, mas para isso eu preciso amar. Se eu não estiver amando muito, não fica só na superficialidade, né? Muito bem. Esse plano de universalidade, essa responsabilidade contida no mandamento, honrar nosso pai e nossa mãe, ela começa dentro da nossa casa. Se eu não consigo lá, né, exercer o amor pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo cachorrinho, né, pelo avô, né, se todo mundo me irrita, eu estou ainda um pouco afastada do sentimento do que é amar, do que é colocar no exercício, me colocar nesse exercício do amor, né? E eu percebo, né, o quanto é complexo e o quanto é difícil, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a perceber que é muito difícil conviver com aqueles que estão mais próximos, né? Então é muito difícil conviver com as manias, talvez, do meu pai, com a chatice da minha mãe, com o meu irmão que é intransigente. Eu começo a perceber que lá no lar as coisas são complicadas. Um familiar doente, um outro cheio de mania, né? E aí vai, cada um tem seu combo. E aqui vale uma piada, cada um escolheu, tá? E eu fui mais esperta, não tive nenhum irmão. Mentira, isso é prova. Isso é prova. Bom, esperteza nada, prova das bravas. Bom, e na verdade, a gente também percebe o contrário, né? Que aqueles que eu convivo pouco, que eu encontro só às vezes, nossa, como são fofos, né? Que é gente mais fofa do que aquela que se só vê de vez em quando, não tem defeito. E às vezes a gente chega ao cúmulo de lá no nosso lar, a gente fazer a comparação. Bom mesmo é a fulaninha lá, filha da dona fulana, olha que belezinha, né? Só vejo a belezinha uma vez por semana, às vezes aqui na casa espírita ou lá no mercado, né? Eu não estou vivendo todas as horas com ela. Então a gente precisa pensar nisso. A nossa prova inclui as 24 horas do dia, um árduo trabalho de entendimento, de perceber, né? E não envolver com aquilo que vem das outras pessoas que moram embaixo do mesmo teto. Porque se pensarmos bem, né? É muito difícil, né? O nosso lar é o palco das nossas provas, né? Ali perto está com quem nós temos dificuldade. Tivemos, né? Tem um ou outro que não, mas a grande maioria sim. E a grande sacada é a gente conseguir administrar tudo isso muito bem e se sair bem, né? Porque se nós não estamos saindo bem com aqueles que estão ali perto, então como que eu vou falar que eu amo muito a humanidade se eu não consigo amar quem está pertinho, né? Muito bem. Tem uma coisa muito séria, né? Porque a compreensão de tudo isso nos ajuda a sublimar. Quando eu começo a entender essa importância desses laços, eu começo a sublimar essas relações e a entender o quanto elas são importantes e o quanto, muitas vezes, eu que estou reclamando, piso na bola. Então, esqueço de algumas coisas e, graças aos compromissos diários, né? Graças à correria que nós temos, né? Os dias foram ficando curtos, né? Eu dizia para o meu marido, olha, aconteceu alguma coisa no universo, olha, eu tinha tempo de fazer crochê, e é verdade, eu tinha tempo de fazer crochê, eu tinha tempo de... Eu conversava com a vizinha, hoje eu levanto e já anoiteceu. Aí ele, olha, ele era um homem muito sábio, ele dizia para mim assim, você não tinha celular nessa época, né? Você não tinha celular, você não morava numa cidade grande que você tinha que dar muitas voltas para estacionar. Olha, era sábio. É verdade, o mundo foi nos enchendo de compromissos, né? E a gente ficou sem tempo.
E aí esse sem tempo, às vezes, não nos deixam perceber que lá no nosso lar nós temos um filho que tem um dom extraordinário. E quando a criança chega e fala, ai pai, isso aqui, tá. E se reconforta com a ideia, estou muito cansado, trabalhei muito, né? Aí este muito cansado não deixa perceber aquele alimento bom de quem ficou cuidando da casa. E aquele que ficou cuidando da casa está tão, né, exasperado e cansado que não percebe, não reverencia aquele que saiu para ganhar o sustento do dia a dia. Então, é um combo. O que a gente tem que saber? Que o dever do dia a dia não pode embaçar a ternura dessas relações. Porque se eu deixo isso se quebrar, se eu não presto atenção, né, se eu deixo passar, vai criando aqui e ali pequenos pontos, né, de irritação, de mágoa, que depois ficam muito difíceis de superar. Aí a hora que desencarna, tinha chegado com 10 compromissos, vai embora com 12, né? Porque arrasta essas coisas para a próxima vida, né? Então, o que a gente tem que lembrar que o que nutre uma relação é o carinho, é o amor que permeia, que movimenta a família, né? Bom, mas quando a gente fala de honrar pai e mãe, o que nos faz lembrar? Nos remete aonde? Ao momento que fomos criados, né? Não criados espiritualmente, que isso é do departamento divino. Mas a vida biológica, nós recebemos dos nossos pais, né? Em alguns segundos, aquele casal se encontra e a doação da vida, ela é aqueles segundos ali, né? Aqueles minutos, segundos, né? Então nós vamos pensar naquele casal, que cada um aqui, para estar aqui, teve este momento na sua vida. Então cada um de nós aqui tivemos um casal que foi o campo receptivo, dessa onda criadora que é o filho, que chega e precisa ser incorporado à família. Então todos nós fomos o campo receptivo. Podemos não ser a onda criadora quando nós decidimos não ter filhos, mas todos nós fomos um campo receptivo, né? E a partir daí, essa vida biológica que nos é dada por nossos pais, nós vamos imaginar que os nossos pais não precisam fazer mais nada, porque eles nos doaram a condição de estarmos aqui agora. E eu sempre penso nisso, né? Que se eu estou aqui hoje falando, ou se eu gosto de olhar a chuva caindo, ou se eu aprecio tomar um sorvete, ou se eu gosto de ouvir uma música, é graças à minha entrada aqui na vida terrestre. E isso eu devo ao pai e à mãe, cada um de vocês também. Então, só por isso, e que não é só isso, é tudo isso, né? Eles já têm toda, como eu vou dizer, eles não precisam fazer mais nada, né? Porque eles doaram algo que não dá para ser criado. Não dá para a gente ali na farmácia falar, me dá uma vida aí que eu estou precisando. Não dá, né? Não dá. Então, esta onda criadora, esse campo receptivo, isso que está intimamente ligado com o casal, e que nós tivemos a criação dessa nossa vida biológica, graças a isso, não dá para a gente ignorar, né? Sejam quais forem as condições que esse campo receptivo, que são os pais, se encontravam. E nós sabemos que são muitas condições, que vão das mais sublimes. A gente encontra com casais que oram, pedem a Deus por aquele filho que vai chegar, pede aquela alma, né? É bonito de ver. Mas nós sabemos, da mesma forma que existem condições sublimes, vai existir condições das mais perversas. Existe, né? Mas ali foi o start para tudo começar, né? Eu sei que muitos de vocês estão pensando, né? Os pais concedem essa vida, os filhos recebem essa vida biológica. Lá na frente, os filhos podem e têm a liberdade de repetir, se querem ou não, repetir esse ato, né? Mas o mais interessante é que, aliás, o mais importante é nós entendermos e assim, ajudar, né, nos ajudarmos dentro da família, para que cada um cumpra o seu papel. Cada um ali dentro cumpra
o seu papel. Porque na maioria das vezes, a gente às vezes perde a encarnação porque, não, meu marido fez isso e isso, não, eu não perdoo, tal. Quando dali 20 anos ela comprou problemas para 3, 4 encarnações para frente, né? E na verdade, né, a gente precisa, né, se preocupar com o seu desempenho, com o que você está fazendo, com o que você está aprendendo, né? Porque de acordo com, eu não posso executar o meu dia a dia baseado no comportamento do outro. Mesmo porque o meu papel dentro do lar, o papel de cada um de vocês, é um papel educativo. Lembra que a gente sempre fala que a escola a Terra é uma grande escola, que todos os dias são dias de aula nesse curso que às vezes é tão difícil, né? Né, Aline? Tem dias que esse curso pega, né? Fica parecendo que a gente está fazendo curso de química ou de física, porque fica difícil passar os dias, né? Porém, né, a gente precisa entender que é uma função educativa. Eu estou me educando ali dentro do lar para um dia fazer parte dessa família universal que nós falamos até agora, né? E muitas vezes a gente fica assim, eu não fiz isso porque o fulano não fez aquilo. Tenho certeza que todo mundo já falou isso, né? Porque é uma coisa que a gente faz mesmo. Imagina, quando é irmãos, né? Varre lá, fulano. Eu não, o fulano não varre, mas varrer é o de menos, né? E quando começa a ficar mais complexo, é que as coisas ficam mais duras, né? Mas a gente sabe que alguns pais, eles deixam a desejar, né? Descuram do seu dever de pais. Eu fico, às vezes, muito triste com o que eu vejo acontecer, né, com pessoas próximas a mim, crianças pequenas, que passam situações difíceis pela ausência dos pais, do pai, né? Mas, na verdade, né, não cabe aos filhos puni-los. Porque às vezes as pessoas dizem para nós, não, eu sou assim porque meu pai fez, minha mãe fez isso, isso e isso. Então o filho está meio que punindo, né? Não cabe aos filhos punidos, né? Cabe a Deus. Essa não é da nossa alçada para fazer isso, né? E a gente tem que lembrar que a natureza segue um espírito de sequência. Olha isso. Que é um espírito de ordem e sempre hierárquico. Cabe a Deus estabelecer a distribuição de quem veio antes e de quem veio depois. Não cabe o julgamento de quem veio depois, que é o filho, para aquele que veio antes. Então, por pior que seja a situação, a gente precisa entender, né, que não cabe a gente julgar. Seja lá o que esse pai foi ou está sendo, e a gente sabe que existe casos de arrepiar, mas não nos cabe, né, o julgamento, né. Se alguém aqui, né, é provável, você sabe de alguém que passou pelo processo de abandono, que passou pela convivência dos vícios dos pais, de um deles ou de ambos, né? Passou pela violência, pela agressividade, pela ausência. E eu sei que são dores que marcam, né? Que fatiam o coração. Temos que pensar que eu consigo avaliar o quão difícil isso é, né? Mas o que a espiritualidade nos indica, nos aconselha? Que isso tudo não tem grande importância. Não tem. Por quê? Porque ao doar a vida é algo tão gigantesco, de uma forma tão grande, tão inigualável, que ao doar a vida, eles não precisam fazer mais nada. E só por esse ato, os pais, a gente precisa, né, lembrar de honrá-los por muitas existências. Isso, qualquer pai. Viu? Então, o coração da gente tem vontade de dizer, não, qualquer pai menos os ruins. Não, mas é qualquer um. Qualquer pai e mãe. O desejo íntimo é dizer, não, só os bons. Né? Porque é muito ruim quando a gente vê uma criança pequena sofrendo, né? Quando a gente vê um adolescente marcado pela ausência, né, ou pela agressividade. Nossa, são tantas as dores. Mas isso não importa. A gente precisa começar a pensar o que os Espíritos nos indicam. Não importa, porque o importante é que a gente está aqui podendo fazer tudo diferente. Tudo diferente.
Então, aquele pai agressivo, eu posso ser a pessoa mais doce do mundo, né? Aquele pai que se envolveu com drogas, eu posso nunca tocar numa droga. Aquele pai, que mais? Aquele pai que foi embora, eu posso permanecer com meus filhos do primeiro dia deles até o último. Então, eu posso demonstrar isso, fazendo tudo diferente. É por isso que não tem tanta importância. São as lições, são as fases educativas, né? Mais ou mais, olha que sério, né? Nós não conseguimos fazer um processo de comunhão com Deus, olha isso, se não honrarmos ou reverenciarmos nossos pais. Então, para falar, olha, eu estou falando com Deus, eu falo com Deus todo dia, que belezinha, então com os pais está tudo ok. Porque olha o que se coloca, para ter esse processo de reverência, que honrar e reverenciar, para ter esse processo de reverência, precisamos honrar e reverenciar nossos pais. Então, olha que legal, né? Eu, ao ler, ao procurar as coisas, né, encontrei sobre Kardec. Kardec não teve pai, olha, o pai dele desencarnou logo na infância. E ele teve essa sensibilidade de escrever o Evangelho, e nesse capítulo, né, então ele estava sem, né, vamos dizer, sem bases nessa vida, né? E ele, com a sensibilidade, ele escreve muito bem. E depois ele também não tem filhos. Olha que interessante, né? Muito bem. Na Antologia Mediúnica, o livro Antologia Mediúnica, no capítulo 6, tem um texto chamado Mãe, honras pai e mãe. E lá Emmanuel escreve o seguinte: honras teu pai e tua mãe, isso que a lei determina. Então hoje, ao vir para cá, eu estava pensando nisso, né? A lei, que lei? A lei divina. A lei divina determina que nós honremos nosso pai e nossa mãe. Eu, maluco, sou bem obediente. Quando eu estou dirigindo por aí e preciso parar, vamos supor, o celular tocou, e eu preciso parar, e suponhamos que, meu Deus, eu vi ali um espaço, né, que Botucatu é caótico, né, vi um espaço e vou parar, o que eu vejo? Uma placa com um E cortado no meio. Proibido estacionar, não vou estacionar. Por quê? Porque se eu estacionar ali, eu posso levar uma multa, eu posso perder pontos na carteira, eu posso um monte de coisa, mas também porque eu gosto de cumprir aquilo que é determinado, eu gosto disso, né? Então isso é uma lei da terra. Mas honrar o pai e mãe é uma lei divina. E uma pergunta para todos nós respondermos mentalmente: estamos cumprindo essa lei? Precisamos responder fielmente, porque se a resposta for não, vamos correr atrás do prejuízo, está todo mundo vivo ainda, né? Dá para consertar tudo, né? Lembrando também que na cronologia, hoje, todos nós somos filhos, né? E os netos de vocês iriam falar, se alguém tem netos, seriam netos. Mas na cronologia somos todos filhos, então todos levados a honrar pai e mãe. Vamos falar um pouquinho de Jesus para encerrar, né? Jesus usa muito bem o honrar, a palavra honrar, né? Ele, quando não sei se ele estava saindo da adolescência, naquele episódio que Maria deseja que ele vá ficar no templo, né, aprendendo com os doutores da lei, e ele fala que não, que ele quer ficar no lar, né? Está lá no livro Boa Nova, quem se interessar para ler. E ele fica no lar, e naquele dia ele pede para José que ele queria exercer a profissão do pai, né? Então ele trabalha como carpinteiro, e ele fica ali no lar, honrando o lar, obedecendo as tradições. Isso é honrar ao lar, né? Fica lá, nós não temos notícia de quando José morreu, mas ele fica ali, honrando a sua casa. Mas um grande momento que nós podemos lembrar sempre com muita emoção é no momento que Jesus, já pregado na cruz, Maria a seus pés, chorando, e a gente imagina a dor que essa mãe estava passando. Ela buscava na mente o que poderia ter acontecido, né, para o filho dela estar ali. E ela via nele apenas bondade, amor. Ela olha, né? Assim, quando ela olha, o olhar dele cruzou com o dela. E ele olha para ela e diz: mulher, aí está seu filho. E aponta para João Batista.
e ficou ao lado de Maria o tempo todo. Ele era muito jovem. E olha para João Batista e diz: filho, aí está sua mãe. Ele, naquele momento, ele honra a sua mãe, cuidando dela, cuidando do futuro dela, deixando ela amparada. Né? Isso é muito emocionante. Está muito bem escrito isso aqui também no livro Boa Nova. E um terceiro exemplo é quando Maria está para desencarnar. No dia que ela desencarna, ela tinha trabalhado o dia todo. Imagine que bonitinha, ela já estava em idade avançada. E quando ela mudou para Éfeso, porque João realmente cuida de Maria, ele vai para Éfeso, funda uma igreja, volta, pega Maria e volta para Éfeso. Deixou ela numa casinha, ficava um pouquinho distante de onde ele ficava na igreja, no lugar que ele pregava. E aí Maria passava os dias atendendo as pessoas que passavam, porque rapidamente todo mundo ficou sabendo que aquela mulher que está morando naquela casinha era a mãe de Jesus. Nossa, e aí as pessoas iam, né? Os doentes, os desvalidos, os sofredores, né? Aí ela conversava com um, contava de Jesus para outro, ela ficou receitando a dor do filho. Né, oferecia um prato de comida para aquele que estava com fome, e o dia passava. E nesse dia, o dia tinha terminado, e ela olha para o céu, a noite vai chegando, chega mais um. Ai, mas isso, né? Ele olhou, ele veio. Mas aquele, ao invés dela consolar, foi ele que consolou. Ele fala com ela, conta, pergunta. Quem já leu no livro Boa Nova? É muito lindo. E aí, de repente, e ela, enquanto falava, ela dizia assim: conheço essa voz. Nossa, ele conhece essa voz, tá assim, né? E aí ele olha para ela e fala assim: mãe, sou eu, né? Não tem como não chorar quando a gente lê. E ela olha nas mãos procurando os machucados, aí ela vê a cicatriz da cruz, né? Ergue aqui para ver onde a lança tinha pegado. E ele fala para ela que aquele dia ele vai levá-la para entrar no reino de Deus, né? Que Deus quer que ela seja rainha lá e tal. E ela quer contar um monte de coisa, mas ela já não consegue falar. Ela está no processo já de desencarne. Jesus então honra ela até o último minuto, quando vem buscá-la. Olha que coisa mais linda, né? Mas tem muitas e muitas histórias, né? E a gente vai encerrar, ainda tinha algumas folhas para falar, mas a gente vai encerrar, que pena. Só vou terminar com mais um pedacinho, que é... Olha isso. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, esse livro é um livro, nós podemos falar que é um livro científico, é um livro difícil, sim, ele é complexo, né? E eu achei muito interessante porque ele faz ele reescreve os 10 mandamentos de uma forma mais moderna. E o que foi mais incrível, que é 2 linhas antes desse lembra-te aí, ele escreve sobre meditação. Sabe meditação? Quando as pessoas conversam e falam assim: medite, meditar é muito bom, viu, Malu? Meditar é muito bom, né? Então, e a gente fala assim: ai, não, meditar é muito difícil, eu não paro de pensar. É indicado, está lá. André Luiz fala sobre isso. Vão até lá, quando puderem, até o livro. Abram no capítulo 20, né, em Evolução em Dois Mundos, e leiam. E lá ele diz: lembra-te que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável. Eu cheguei a procurar no dicionário essa palavra, que eu falei: gente, essa palavra não existe, existe. Por sua natureza sublime. Insolvável quer dizer, não tem como você saldar, não tem como você eliminar, né? É algo para sempre. Então, olha, lembra que a tua dívida com teus pais, ela não tem como ser saldada. Se eu dever R$20 para ela, mais dia, menos dia, eu tenho condições de dar os 20 para ela. Porém, uma vida, como que a gente vai falar: o pai, vem cá que eu vou devolver a vida para você? Não tem, né? Então, só por isso, e também por isso, que precisamos honrá-los sempre para sempre. Eu espero que vocês tenham aproveitado de alguma maneira, né? Que tenham entendido e internalizado, e possamos aplicar, né? Também eu, todos nós, aquilo que a gente entendeu. Mas o mais importante é que esse mandamento, honrar vosso pai e vossa mãe, é o reflexo da lei divina no nosso coração. Olha isso, né? Então, por mais dias que forem negros, que forem péssimos, que estiver com uma tempestade na alma,
Se estiver honrando seu pai e sua mãe, vai ter um reflexo de Deus no seu coração. Fiquem com Deus, muito obrigada.